Muito bem. Continuando aqui então, como eu falei para vocês, o coeficiente de arrasto ele somente depende do Reynolds do teu objeto, né? E isso é muito importante tanto para a parte teórica quanto para a experimental, tá? Na parte teórica você pode simular uma situação adimensional e depois simplesmente ajustar para tamanhos diferentes ou fluidos diferentes, você vai ter o teu resultado desejado. Experimento é a mesma coisa. Experimento é mais importante, mais interessante. Vamos supor o seguinte, né? Quando a gente fala de experimento, o experimento mais clássico dentro da mecânica dos fluidos, aí conhecido na parte da aerodinâmica, claro, é o experimento, né, do túnel de vento. O túnel de vento é um equipamento extremamente sofisticado, tá? Já é utilizado desde o início do século passado, tá? Para analisar justamente a aerodinâmica de corpos, tá? O escoamento em torno de corpos. Aí, no caso, um corpo seria o quê? A asa do avião, né? Ou o próprio avião inteiro, como vocês estão vendo. Vocês podem observar que é um túnel de vento aí, o avião, ele é uma maquete de um avião. O avião não tem esse tamanho, né? O avião é muito maior do que isso. Provavelmente a fuselagem do avião tem o tamanho, né, do túnel de vento, se não mais. Tá? Sendo assim, você vai tentar sempre fazer experimentos de maquetes. Nunca vai fazer o experimento com um protótipo do tamanho em escala real. Na verdade, seria interessante fazer na escala real, sim. Nós vamos entender por quê. Porém, é muito caro você montar um avião desse para saber se ele vai funcionar, né? Vai que de repente você gasta um dinheirão para fazer um avião desse tamanho, para testar, e você gastou dinheiro à toa porque viu que não funciona. Então faz uma maquete e bota dentro do túnel de vento. O que acontece? Se você perceber que deu algo de errado, por causa de alguma coisa sobre a superfície do avião, por causa de um aileron posicionado, as asas podiam estar um pouco mais para trás ou mais para frente, né? Os motores, a geometria do motor poderia ser assim em vez de ser assado e tudo mais. Você pode fazer isso facilmente e barato com uma maquete. Agora, se você monta, né, um protótipo já a grande escala real e depois você se arrepende, por exemplo, que a asa ficou muito na frente no avião, precisava ficar um pouco mais para trás para evitar o fenômeno, por exemplo, que a gente chama de arfagem, tá? Que é uma força que faz com que o avião gire, tá? E gire caindo ou jogando o bico para cima, né, do avião, ou jogando o bico para baixo, dependendo da situação, né? Então é muito mais fácil fazer isso na maquete do que você ter que pegar e serrar um avião enorme, né, pronto, realocando de novo aquela asa numa outra posição, por exemplo, né? Aqui nós temos um outro exemplo, uma maquete, tá? No caso de um carro aí, né, um carro esportivo, como vocês podem observar, né, ou seja, é um desenho em escala reduzida de um carro esportivo dentro de um túnel de vento também, né, um túnel de vento automotivo aí, tá? Esse, no caso do carro, muitas vezes o pessoal faz, né, desenvolve, projeta túneis de vento já praticamente em escala real, tá? E isso é importante em especial porque muitas vezes a gente vai ver que precisamos de velocidades extremamente elevadas para maquetes pequenas, justamente para atender a condição de semelhança com a situação de escala ampliada, tá? Vou explicar isso mais adiante. Aqui nós temos uma ilustração para vocês terem uma noção do que é um túnel de vento realmente aplicado para engenharia. Tá? Isso aí é da NACA. A NACA seria a antecessora à NASA, tá? A empresa aeroespacial. Então aí era um túnel de vento para testar aviões, asa de aviões e assim por diante, né? Vocês podem notar aqui os carrinhos antigos, lá, carros dos anos 30, anos 40, né? E você percebe que um túnel de vento aqui, né, realmente dedicado a isso tem uma infraestrutura enorme, né? Não é nem um pouco pequeno. Tem até um baita prédio aqui, né? Você tem então aqui os ventiladores nesse lado, provavelmente, tá? Aqui é o difusor,
Aqui vem o bocal contrator, tudo mais. Provavelmente o teste, né? Os testes são feitos nesta seção aqui. Tá? É um baita túnel de vento. Beleza? Para entender então, né, se você tem um túnel de vento pequeno, você não tem a oportunidade de testar o seu protótipo em escala real. Vamos supor o caso aqui então da aerodinâmica, né, a análise da força de arrasto de um automóvel aí qualquer. Então aí nós temos um desenhozinho de um carrinho, né, que ele desloca-se com velocidade VR, R de real, tá? E aqui, ó, é M. Isso. Sendo assim, tá? Vamos pensar num dia sem vento. Teu carro está andando na BR. Ele precisa, né, se deslocar adiante aí com uma velocidade, por exemplo, de 100 km por hora. Ou seja, o teu VR vale 100, né, km por hora. A gente sabe que dependendo da geometria, da aerodinâmica, né, da forma geométrica, vai fornecer uma aerodinâmica diferente para o teu carro, que consequentemente vai influenciar na força de arrasto. Se teu carro for, né, bem chapado assim na frente, como por exemplo é um caminhão, né, tu pega um Volvo daquele, ele tem uma frente quadradona, a força de arrasto promovida pelo teu caminhão, né, será enorme. Imagina que você quer projetar um caminhão mais aerodinâmico, tu faz ele com um bico bem comprido na frente e tudo mais. A força de arrasto dele vai diminuir bastante. O que significa isso, né? Agora vamos parar para pensar um pouco no caso de solução, né, de problemas. Uma força de arrasto menor exigirá menos força do motor para manter aquela velocidade. Exigindo menos do motor, menor será o consumo, né? Gasta menos gasolina para manter aquela força. Significa que o motor do teu caminhão, né, ele rodará mais aliviado, né, entre aspas, né, mais solto. Então isso implica numa economia maior, tá? Mesma coisa com carros, né? Por isso que a grande maioria dos carros atuais eles têm aquela forma, né, aquele aspecto bólido, tá? O pessoal até tira piada que tudo parece com Gol, né, os carros compactos, mas isso existe uma explicação, tá? E é uma explicação de engenharia, de fato, é uma solução de engenharia no qual esses carros têm uma aerodinâmica um pouquinho, né, melhor do que os carros mais antigos, de modo tal que tornam-se, né, mais econômicos, certo? Então também temos a questão de aerodinâmica, claro, para a performance. Você não está preocupado muito com o consumo, mas com velocidade. Você sabe que se você tem uma força de arrasto muito alta, o teu carro vai exigir mais do motor, então ele não vai conseguir ter uma velocidade final tão elevada. Agora, se tu faz um carro com uma aerodinâmica boa, o teu motor, que chega a uma força limite de tanto, consegue, né, aumentar a velocidade em consequência de que a força de arrasto é um pouco menor do que a anterior. Perfeito? Então nós temos aqui o nosso carro real, velocidade real, força de arrasto real. Esse teu carro também tem um comprimento característico real, LR. E nós fizemos uma maquetezinha, tá, deste protótipo que vai ser submetido ao túnel de vento para a gente saber as forças de arrasto. Então nós temos a força de arrasto, né, da maquete, FDM. Nós temos a velocidade da maquete. Como o nosso carro fica parado dentro do túnel de vento, ele não anda, nós induzimos um vento com velocidade VM. Então este VM aqui é uma velocidade relativa com relação ao vento. Todo mundo consegue entender isso, né? Então o teu carro andando 80 km por hora é a mesma coisa que tu botar o teu carro parado e jogar um vento de 80 km por hora. E é o que é feito mais ou menos, né, equivalente para o túnel de vento. Tá? Sendo assim, nós temos que lembrar que nosso carro tem uma velocidade V
e um comprimento característico, que, por exemplo, aqui eu peguei o comprimento longitudinal. Dependendo da situação, muitas vezes pega a largura do carro, tá? Aqui eu peguei o comprimento longitudinal para simplificar. Isso vai depender da literatura, pode dar os comprimentos, né, característicos, já adianta vocês diferentes. E a condição que nós queremos sempre, notem, é que o Reynolds real tem que ser igual ao Reynolds da maquete. RER igual a REM. Explicitando aí, né, o número de Reynolds é ρVL sobre μ para os dois, né, com seus subscritos, claro. De modo que, se nós estamos tratando de túnel de vento, o carro anda no ar, o túnel de vento utiliza o ar, então as propriedades físicas são as mesmas, é o mesmo fluido, ora essa. Então o ρ corta com o ρ, o μ corta com o μ, sobrando a igualdade VRLR é igual a VMLM. Então a velocidade, se tu quer botar o teu carro, tá, para andar a 80 km por hora, o real, quanto que vai ter que andar, né, qual será a velocidade do teu carro em escala reduzida? É dado por essa expressão. E essa expressão tem que vir da condição de mesmo número de Reynolds. Tá? E se vocês observem que, como LR é maior que LM, a razão LR sobre LM é maior do que 1. Isto significará que a velocidade na maquete tem que ser, por exemplo, de 100, 180, tá? E não abaixo. Por exemplo, assim, ó, tem gente que pensa o seguinte, ó, meu carro tem 2 metros de comprimento, fiz uma maquete 1:2, ou seja, tem tamanho, a metade do tamanho, tem, então, em vez de 2 metros, tem 1 metro, né? Então, se eu vou botar ele a velocidade de 80 km por hora, o real, né, a maquete tem que andar a 40 km por hora. O pessoal tende a pensar assim. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. E análise dimensional e semelhança, a natureza da análise dimensional mostra isso. Nós queremos o mesmo coeficiente de arrasto, pessoal. Então, para ter o mesmo coeficiente de arrasto, nós temos que ter o mesmo número de Reynolds. Afinal de contas, o aspecto geométrico da minha maquete tende a ser igual ao aspecto geométrico, né, do protótipo real. Só muda o tamanho. Mas o coeficiente de arrasto que nós queremos tem que ser igual para os dois casos. Então nós temos que atender o mesmo número de Reynolds. Logo, a gente tem que saber o número de Reynolds do carro real andando 80 km por hora para saber qual é a velocidade da maquete, porque tem que atender o mesmo Reynolds, certo? Isso é o contrassenso para muita gente, né? Não, mas tem que ser, não, tem que ser maior, tá? É isso que eu quero que vocês observem, pessoal. Aqui eu termino, tá, o vídeo, tá, sobre a natureza da análise dimensional. Já temos aí praticamente 4 vídeos. Eu acho que isso é bastante, tá? E o teorema de Peede-Buckingham talvez eu pule, deixando aí para vocês a leitura. Beleza? Dito isso, então, pessoal, acho que até Buckingham com M, eu sempre troco aqui, eu faço besteira às vezes, tá? É Buckingham com M, não com N, tá? Sou burro de vocês, semi-analfabeto aqui, ó. Escreveu errado. Ato falho do professor de vocês. Sabia que eu tinha escrito errado. É sempre escrito. Agora vai assim os vídeos, não quero nem saber, não vou regravar. Já tentei várias vezes e não... e sempre voltava. Dito isto, pessoal, termino a aula de vocês aqui. Falou!